A Sinteste TV aborda a controvérsia da autonomia universitária no Brasil. Na prática, a expansão do ensino superior não acompanhou a legislação. Definida de forma plena no artigo 207 da Constituição, a autonomia universitária abrange independência didático-científica, administrativa, a gestão financeira e patrimonial e o regime jurídico dessas entidades. A controvérsia sobre a autonomia universitária no Brasil vem de longa data, desde 1968, com a reforma universitária. O Ideário de Ensino Superior foi constituído com base no modelo universitário e no princípio da autonomia. Na prática, a extensão do ensino superior não acompanhou a legislação. No caso brasileiro, eu vou pontuar de forma mais objetiva, o aspecto que mais preocupa as instituições públicas é o caso da autonomia administrativa, tá? De gestão orçamentária, financeira, de contratação de pessoal, porque a toda hora um Ministério do Planejamento, outro ministério baixam uma portaria que cria restrições ao exercício da universidade. Quer dizer, a universidade é uma instituição complexa, ela compra do medicamento ao carro, aos insumos de laboratórios para atividade de pesquisa mais sofisticados possível. Então, nós não podemos estar sujeitos aos mesmos mecanismos de uma repartição pública qualquer. A autonomia ela está prevista na Constituição, né, pelo artigo 207, mas há uma polêmica em relação à questão da autonomia e à limitação da autonomia da universidade. Alguns entendem que o preceito é autoexplicativo, portanto, não haveria necessidade de regulamentação. Outros entendem que, pelas investidas constantes contra a autonomia universitária, seria necessário, portanto, regulamentar. Esse é o debate não fechado, não conclusivo, e na prática o que na verdade nós assistimos é uma investida muito grande sobre a autonomia universitária, a começar pelos procuradores que não são mais vinculados à universidade, quer dizer, o grande poder normativo que tem o Ministério da Educação em relação à questão, mesmo as questões acadêmicas, de aprovação do curso, descredenciamento, aprovação. Se nós olharmos, nós não podemos decidir sobre salários, sobre remunerações, portanto nós temos um conjunto de limitações em relação a esse tema. Embora o foco da universidade seja a disseminação do conhecimento, a autonomia é centrada também nas demandas administrativas e financeiras, num contexto de força presente no mercado e no Estado. Para que a autonomia universitária seja praticada com eficiência, ela precisa atingir de forma favorável o tripé que compõe a universidade: professores, técnicos e alunos. A autonomia ela é para ser gerida pela universidade. E automaticamente, ela sendo autônoma, ela deveria seguir os trâmites da Constituição, de onde ela foi gerada. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Na verdade, em várias universidades do país, e na UFRN não é diferente, a gente vê que os estudantes eles estão fora dos processos democráticos da universidade, né? Tanto nas eleições para gestores como nos colegiados, que são os fóruns de decisão da universidade. A participação dos estudantes ela é bem inferior à dos docentes. Eu também vejo que a universidade ela precisa imediatamente ser democratizada. E essa democratização ela passa não só pelo acesso dos estudantes, mas também dos técnico-administrativos, que são excluídos do processo de decisão da universidade. Então, a gente defende que imediatamente a universidade ela garanta paridade nos colegiados de decisão e nas eleições para representantes e gestores da universidade, garantindo 33,33% para cada segmento, docentes, técnico-administrativos e estudantes. Pela importância que o sistema universitário federal tem para o Brasil, o assunto merece a atenção de todas as pessoas interessadas em educação e preocupadas com o desenvolvimento nacional. Por isso, convidamos Giuseppe da Costa, procurador-geral da UFRN, para nos esclarecer sobre a efetividade da autonomia universitária. Tudo bom? Muito obrigada pela presença, doutor. Desde já, a disponibilidade de estar aqui conosco gravando este programa, né? Nós vamos falar de um tema que, ao longo dos anos, vem sendo tratado, em alguns momentos específicos vem sendo, como é que a gente pode dizer, trazido mais à tona, né? Vem colocado mais em destaque, como o momento no que nós estamos vivendo. E aí a gente quer esclarecer um pouco desde a origem, né? Na Constituição de 88, que foi um marco, né, para o nosso país, lá também
houve previsões para questões das universidades, né? Falava-se sobre a autonomia universitária, que deveria ser baseada em independência didático-científica, administrativa, gestão financeira, patrimonial, regime jurídico, enfim. Como que era a realidade das universidades naquele período? Veja bem, a questão da autonomia das universidades, ela é antiga, muito antiga. Essa discussão, ela chega à época da Idade Média até, porque na época as universidades, elas eram vinculadas à Igreja Católica. E aí a discussão da autonomia era em relação aos bispos. Então a autonomia das universidades antigas da Europa era no sentido de se desvincular das diretrizes da Igreja Católica. Então essa discussão ela veio até hoje, e a partir do momento em que as universidades foram instituídas e mantidas pelo Estado, então continuou a discussão da autonomia não mais em relação ao bispo, e sim em relação aos governos. Isso, mas assim, como você mesmo disse, ao longo dos anos foram havendo algumas alterações. Antigamente queria-se ter uma autonomia de igreja, depois de governos, e assim, mais ou menos em 68, com a reforma universitária, pensava-se em um modelo universitário único, né, que as universidades convergeriam para isso. Mas a realidade, na verdade, foi um pouco alterada, às vezes até no sentido contrário. Como é que você vê hoje essas normas dentro da realidade atual? Veja, o sistema universitário federal no Brasil, ele mantém um conjunto de regras único, não é, para tratar todas as universidades. E é assim que eu acho que deve ser realmente mantido. Houve momentos, não sei como é que andam as discussões hoje, houve momentos em que se pregou claramente uma diferenciação, inclusive até no regime jurídico dos servidores, das carreiras, de acordo com regiões. De acordo com região e tal, o que seria alguma coisa extremamente prejudicial. Então o tratamento correto é esse, que é o sistema único que está vigorando no Brasil. Essa sistematização, eu entendo que ela até estaria fora da questão da autonomia das universidades, porque é preciso que a gente entenda bem um detalhe. A autonomia das universidades não significa independência, que as universidades sejam independentes, estejam acima do bem e do mal, estejam acima da lei, estejam acima do direito, absolutamente. A universidade, ela é um ente da administração pública, não é? E, portanto, está submetida à lei, aos princípios constitucionais da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, não é? Da moralidade, enfim, aqueles princípios que regem a administração pública. As universidades, por serem autônomas, não estão fora do alcance dessas limitações da legislação que trata da administração pública. A diferença, o marco da autonomia é que a universidade, embora seja um órgão público e do Estado, ela não é de um governo. Essa é a grande diferença, é a grande importância do reconhecimento da autonomia das universidades. Alguns estudiosos do tema, até alguns críticos, afirmam que só isso não seria o remédio, por exemplo, para enfrentar alguns males que as universidades passam, né? E a gente pode observar também que, ao longo dos anos, algumas mudanças, algumas alterações foram, como dizer assim, afetando, né, de uma certa forma, atingiram diretamente essa questão da autonomia, como o caso, por exemplo, no período em que o governo definiu que as procuradorias de instituições públicas estariam centralizadas na AGU. Nos fala um pouco sobre isso, sobre essas mudanças, se ocorreram outras também que ao longo do tempo vieram para ou corrigir, ou o que foi exatamente? Por que essas coisas aconteceram? Bom, os governantes iriam procurar diminuir o alcance dessa autonomia, e as universidades deveriam ser fortes na defesa dessa autonomia que está na Constituição. Infelizmente, eu acho que quem venceu foram os governantes que venceram. As universidades perderam nesse embate, até por falta de unidade de pensamento dos gestores universitários. Nunca houve uma
uma posição firme na defesa e no enfrentamento dessas discussões. Houve problema antes, por exemplo, na área de recursos humanos, no controle das folhas de pagamento. Esse controle hoje é exercido pelo Ministério do Planejamento, que muitas vezes adota medidas e que sequer comunicam às administrações universitárias. A nossa universidade aqui foi, eu acho, das poucas que em algumas situações enfrentou a intervenção do governo na autonomia, promovendo ações judiciais contra a União. Entendo. Aí, assim, é sobre essa questão, você falou até da questão da controladoria, eles alegam muito a questão que deve haver uma fiscalização. Mas, assim, ao seu ver, na sua opinião, como pode haver essa fiscalização sem podar essa autonomia? Você acha que, por exemplo, deveria ser revista algumas normas? Você acha que as normas constitucionais hoje são ideais e, de fato, as universidades têm que se impor mais? Como é que se avalia essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu acho que as normas hoje vigentes já garantem toda a autonomia das universidades, não é? O problema de fiscalização, como eu disse anteriormente, a universidade, sendo um órgão estatal, sendo um órgão da administração pública, não está imune às fiscalizações. Ela tem que se adequar aos princípios constitucionais e à legislação que trata da administração pública. E ela, como órgão da administração pública, portanto, do Estado, ela está submissa ao cumprimento dessas obrigações e submissa às fiscalizações tanto do Tribunal de Contas da União como da própria Controladoria Geral da União. Agora, que eles façam a fiscalização por conta deles, sem querer. Agora, se assenhorear de cargos da universidade, como tentam fazer, vem tentando há algum tempo fazer com relação às auditorias internas, o governo controlar, interferir na autonomia, na gestão das universidades, porque isso aí é próprio das universidades. Para a gente concluir, doutor Giuseppe, como é que você acha que daqui para frente as coisas vão acontecer? A gente tem visto um processo de expansão, né, dentro do ensino superior, principalmente federal, até mesmo o privado, a gente tem visto muita coisa desse tipo, mas assim, você avalia que ainda existe, por exemplo, uma chance de se reverter esse quadro, das universidades virem a se reunir, tomar essa força, ou você acha que esse quadro ele tem de se aprofundar nessa perda de autonomia, por exemplo? Olha, eu acho... Eu, infelizmente, assisti a toda essa trajetória, porque eu estou na Procuradoria há muito tempo, né, e fui vendo esse processo lentamente de perda, né, de enfraquecimento, de desrespeito à autonomia das universidades. E sinceramente, não vi até hoje uma reação forte. Eu acho que por conta das visões diferentes dos reitores, eles não se unem e buscam enfrentar as ações dos governos que procuram enfraquecer a autonomia. Eu não tenho uma visão, sinceramente, não tenho hoje uma visão otimista. Eu acho que... E, aliás, acho também que já há pouca coisa a se retirar mais. Há pouca coisa hoje para os governos enfraquecerem mais a autonomia das universidades. Já enfraqueceram tanto, já desrespeitaram tanto a autonomia, que eu acho que hoje tem pouca coisa. Tá bom, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas suas avaliações também. A gente espera poder ter clareado, né, algumas coisas aí sobre a questão da autonomia universitária e nos vemos na próxima terça-feira. Muito obrigada.